Viver pelo sobrenatural é a única forma de viver uma vida abundante. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Em dias de insatisfação, ocultismo, religiosidade estéril, orfandade, ansiedades e doenças emocionais, a vida pelo Espírito é um antídoto contra todas as tempestades que intentam invadir o nosso coração e roubar nossa capacidade de confiar. Não é apenas sobre cegos enxergando ou surdos ouvindo, mas também sobre encontrar paz em meio às adversidades e força em meio às tempestades. O avivamento de Deus quer inundar o seu coração, pois tudo começa em você. O Espírito Santo está entre nós e Ele quer nos encontrar onde você está, para uma jornada pelo Espírito até o Pentecostes. A igreja está ativada e preparada para viver uma vida sobrenaturalmente abundante. Uma jornada de 5 semanas até o Pentecostes. E hoje vamos falar sobre o poder sobrenatural do jejum. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. O sobrenatural é aqui e agora. Você está pronto para começar? Sejam bem-vindos mais uma vez a esta série A Vida Sobrenaturalmente Abundante. Nós temos que ser intencionais no nosso relacionamento com Deus e nosso crescimento na fé. Nesta série, nós já vimos outras 2 mensagens. A vida sobrenaturalmente abundante, ela se manifesta numa vida de adoração, na vida de oração, e hoje vamos à terceira sobre o jejum. Embora que as nossas celebrações presenciais, dominicais, não são transmitidas online on time, elas estão no nosso canal do YouTube toda semana. Então, se você não pegou a primeira mensagem sobre adoração, está excelente. A segunda sobre oração, então acesse no nosso canal no YouTube e também receba essas outras 2 palavras. Vamos à terceira mensagem. Esta série é uma série para que todos nós possamos estar incluídos de forma intencional dentro desse processo de pertencimento. João capítulo 1, verso 12 diz: "Contudo aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." Então é uma jornada. Primeiro a gente recebe, segundo a gente crê e terceiro a gente se torna. Você pode dizer comigo esses 3 verbos? Receber, crer e tornar-se. Então, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, arrependendo dos meus pecados. Eu creio em Deus e na sua palavra e vou me aprofundar na fé e eu vou me tornar também parte da sua família. Eu pertenço à família de Deus. Então, esse processo não é para alguns, é para todos, mas tem que ser intencional. Intencionalmente eu recebo Jesus, arrependendo dos meus pecados. Intencionalmente eu decido crer na Bíblia como palavra de Deus. Intencionalmente eu decido pertencer à família da fé. A todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Você nasce criatura de Deus, mas você se torna filho de Deus por um processo de adoção como Deus Pai. E Ele dará a todo aquele que faz esse processo de receber, de crer e de se tornar, um presente, que é o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós. Atos 4:31, "E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com isso anunciavam com ousadia." Porque o Espírito Santo dentro de mim faz com que eu não fique mais parado. Como vimos no devocional esta semana, você não pode ter medo de nada que o diabo fala contra você. Deixa eu falar mais uma vez para você. O diabo é o pai da mentira e tudo que ele falar para você é mentira. Você crê no que Deus tem para a sua vida, amém? Vamos então
a esta terceira mensagem, o poder sobrenatural do jejum. Don Allender disse o seguinte em seu livro: o jejum é um ato de nos livrar da saciedade para ajustar aos nossos sentidos. Então eu abro mão do comer para aguçar o meu sentido. Às vezes Deus se manifesta, às vezes Ele nos alimenta. E de vez em quando Ele lança sua glória fantástica diante de nós, como uma explosão de constelações. Então quando você faz jejum, pode acontecer uma coisa ou outra. Você faz o jejum com Deus e pode ser, o autor está certo, que às vezes Ele vai só alimentar você. Às vezes Ele vai falar com você. E às vezes Ele vai te dar uma experiência com o Espírito Santo enquanto você faz um jejum. Mas as três coisas podem acontecer, amém? Deus pode falar com você, Deus pode te dar uma experiência com Ele e Ele pode alimentar a sua vida espiritual. O pastor Fabiano Ribeiro, no seu livro Votos, que está disponível em nossa livraria, um livro fininho, você senta e dá uma boa leitura em 1, 2 dias. Ele diz assim: um fazendeiro não pode fazer nada para fazer sua semente germinar. Ele apenas promove condições certas para que isso aconteça. Assim é com as disciplinas espirituais. Elas são a forma de preparar o solo do nosso coração para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em nós e ele também quer ser consultado, ativado, buscado, e com as práticas espirituais isto acontece. O jejum é uma ferramenta de Deus para nós e a disciplina espiritual em praticá-lo vai gerar na nossa vida um relacionamento maior com o Senhor. O poder sobrenatural do jejum. Como está no seu esboço, o esboço vai abordar mais conteúdo e citações bíblicas do que eu posso fazê-lo, então, devido ao tempo. Então você baixa aí no seu smartphone, através do aplicativo ou do QR Code, e pode ir me acompanhando. Quando nós falamos de jejum, nós estamos falando de alimentos, tá? Presta atenção. Quando se fala de jejum, está se falando de abstenção de alimentos. Por isso você deve voltar no domingo que vem, na 4ª mensagem, que é sobre votos. Jejum está relacionado ao alimento e votos não necessariamente. Por exemplo, você pode fazer um voto de se abster de ver televisão nessa semana. Isso não é necessariamente jejum, porque não é nada que eu vou comer, mas é um voto que segue o mesmo princípio do jejum. Mas jejum é relacionado ao alimento. Eu vou ficar 1 mês sem me alimentar de nada sólido, então isso é um jejum. Eu vou abster-me da 3ª refeição noturna, então isso é um jejum. Eu vou passar 40 dias só na água de coco, por exemplo, é um jejum. Então o jejum está sempre relacionado à abstenção de alimento. Nós vamos ver nesta mensagem um pouco mais didática alguns aspectos sobre isso. Da onde nós tiramos o princípio do jejum? Da Bíblia, no Velho Testamento inteiro fala, e também dos evangelhos e do próprio ministério de Jesus. Em Mateus 4:4 temos um texto clássico, que é Jesus no deserto jejuando. E Jesus respondeu, está escrito, leia comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse isso em jejum, num retiro pelo Espírito no deserto, e respondeu isso a Satanás, o tentador. Então há uma diferença entre jejum, que você pode usar a expressão jejum por uma questão de ausência de alimento, e não necessariamente que isso é um jejum bíblico e espiritual. Pode ser só uma dieta. Todo jejum é composto de uma dieta, mas nem toda dieta é um jejum. Você pode dizer isso comigo? Todo jejum é composto de uma dieta, mas nem toda dieta é um jejum. Por quê?
uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece Jesus, pode fazer uma dieta. Mas uma pessoa que não conhece Jesus, nunca leu a Bíblia e não tem o Espírito Santo, ele não pode entender a profundidade de um jejum, porque todo ato de jejum é um ato de adoração. E quem ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem ainda esse conhecimento do princípio profundo do jejum para a sua relação com Deus. Por quê? Muitas vezes a dieta está associada a uma questão de saúde física, está associada à questão de perder peso. Nada de errado, só que é uma questão física. O jejum bíblico não é uma questão física, é uma questão espiritual. Joel capítulo 2, verso 12, aí veja que eu usei Mateus 4:4, na perspectiva do Novo Testamento de Jesus, mas os profetas também falavam. Leia comigo. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Veja bem, é uma prática espiritual. Jejum, lamento, quer dizer arrependimento, e pranto, choro, contrição diante do Senhor. Então vamos lá, 3 perguntas. O que é o jejum? Quem deve jejuar? E por que jejuar? O que, quem e por quê? Primeiro, o que é o jejum? A definição literal, abstenção de alimentos como um ritual cultural ou religioso. Também tem o sentido de renunciar ao. E no caso bíblico, sempre acompanhado de oração e de santificação para consagração a Deus. Diga comigo, oração, rendição, santificação para consagração. E Josué 3:5, Mateus 4:4, esse foi o sentido. Josué convocando um jejum para alcançar uma vitória e Jesus conclamando um jejum para um fortalecer no Espírito. Como sempre falamos aqui, jejum não muda Deus, mas nos muda. E a gente vai aprendendo. Eu me converti com 10 anos de idade, fui batizado e de 10 a 18 anos, embora que na Bíblia estava escrito sobre jejum, embora que eu sabia que isso existia, eu nunca fiz um jejum na minha adolescência. E você vai falar assim, por quê, pastor? Eu acredito, por ter sido criado e educado na minha conversão, numa igreja de tradição religiosa histórica protestante, os pastores não deram essa ênfase. E porque eles não pregavam sobre isso, embora está nas Escrituras, não chegou no coração daquele adolescente. Então, eu até os 18 anos nunca tinha feito nenhum jejum. Porque nenhum pastor meu, nesse tempo, eu tive 3 pastores de 10 até 18 anos, em 3 lugares diferentes, 3 igrejas diferentes, nenhum deles falaram assim, eu fiz o jejum e isso abençoou a minha vida. O poder disso é muito importante, porque jovens e adolescentes, eles são muito impactados com o testemunho. Aí eu fui para o seminário. No seminário, eu encontrei um monte de aluno não crente, dentro do seminário. E se você fosse falar em jejum dentro do seminário, alguns iam rir de você. E por incrível que pareça, no ambiente acadêmico da teologia, a gente tinha vergonha de falar de muitas disciplinas espirituais. Principalmente porque o quartonista tirava um com o bicho que estava chegando. Aí, os professores também muito envolvidos com academicismo, também não incentivaram. Sabe aonde eu comecei a fazer jejum? No ministério. Aonde você começa a ver a necessidade. Bem, de forma muito incipiente, nos primeiros ministérios, no Rio de Janeiro, depois lá no Rio Grande do Sul, mas eu vim fazer mesmo jejum depois que comecei a viver a realidade como igreja aqui em São José dos Campos. Então, talvez você veio de uma igreja que também não tem essa prática.
Mas eu quero dizer para você que é bíblico, que funciona e que muda a vida da gente. Onde, antes de fazer, eu pensaria que seria possível. Não é fácil, nenhum jejum, nenhum propósito com Deus é fácil, porque você luta contra a sua carne, que ela não quer fazer, você luta contra o mundo e você luta como o diabo. Então nunca vai ser fácil fazer jejum, mas é efetivo e o Novo Testamento e o Velho Testamento falam. E num primeiro momento, a gente acha que se o jejum for um propósito, por exemplo, como eu já fiz uma vez de ficar 40 dias, eu fiquei só 40 dias tomando água comum, água de coco e chá. Na primeira semana você acha que você vai morrer. Mas ninguém faz jejum para morrer, então você não vai morrer. Desde que você consulte a Deus. Também, se há um jejum assim, fale com profissionais. Mas nossa igreja passou a entender isso como cultura. E temos feito isso porque é bíblico, porque Jesus fez e porque há poder de ativação. Eu não tenho dúvida, quando as pessoas me perguntam, Carlito, o que está acontecendo na igreja da cidade? Eu falo, é uma pergunta fácil de fazer, uma resposta difícil de dar, porque são muitas coisas. Mas entre elas, eu sempre coloco a questão das disciplinas espirituais, entre elas o jejum. Porque não se explica o que está acontecendo aqui em matéria de crescimento, de conversão, de batismo. 800 batismos em pouco mais de 3 meses. Isso é um movimento, isso é um avivamento. Imagina quantas lutas esses 40 irmãos viveram para chegar até aqui. Isso é possível porque sabemos que esta igreja está orando e jejuando. Amém? E há muito da manifestação de Deus para a sua vida pessoal, familiar, para acontecer através do jejum. Então você renuncia a algo físico no seu corpo, às vezes é um café, o açúcar, a proteína, alguma delícia que você gosta, um carboidrato, tira uma refeição, tira o alimento sólido, enfim, aquilo que Deus falar com você, com um propósito. Não é fazer porque os outros estão fazendo, não é fazer porque está na moda, é fazer porque é bíblico e porque Deus orientou você a fazer. Então, o jejum não muda Deus, mas muda você. E eu creio que a minha vida, da minha família e desta igreja tem sido abençoado cada vez que a gente faz jejum. O diabo treme ao ver o mais fraco dos crentes fazendo um jejum. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco, porque Deus é Deus e Ele é sempre bom. Mas o jejum deixará o nosso espírito mais atento ao agir de Deus. Mortificará a nossa carne para que ela não fique gritando e a gente ouça mais a carne do que Deus, e nos fará mais íntimos dEle para discernir sua vontade. Existe uma coisa que às vezes a gente vê no mundo político, que é a tal da greve de fome. Isso não tem nada a ver com jejum. Greve de fome é uma manifestação político-social que as pessoas fazem para chamar a atenção. Só que dos homens. O jejum é para chamar a atenção de Deus. Que inclusive não deve ser feito para que os homens vejam, disse Jesus. Você quer desintoxicar a sua alma para purificar o seu espírito. E por isso, o jejum bíblico. Então, isso é jejum. Muitos cristãos hoje desconhecem essa prática bíblica e ela precisa ser resgatada. E a nossa igreja tem feito isso nos últimos 20 anos, através de jejuns pessoais, coletivos e também congregacionais. Quem deve jejuar? Toda a igreja, 1 Samuel, capítulo 7, Josué, capítulo 1, grupos, homens, mulheres, pequenos grupos, Esdras e Atos fala sobre isso, e o discípulo de Cristo individualmente deve jejuar. Neemias jejuou, Jesus jejuou, Paulo jejuou. Não há uma regra fixa em detalhes sobre o jejum. Há princípios gerais. Quando ele é individual, você deve observar essas práticas. Quando é coletivo ou congregacional, é só você seguir a orientação quando nós trouxermos
um jejum congregacional da nossa família como um todo. Por que jejuar? Você jejua porque você entende que, biblicamente, os judeus jejuavam na sua relação com Deus. No Novo Testamento, os gentios foram convidados a ser também parte do jejum da igreja. Cristo, os apóstolos, os discípulos jejuaram. E se Jesus, que não tinha pecado algum, filho amado de Deus, com uma conexão direta com o Pai, jejuou, esse é o maior motivo para jejuarmos. Eu coloquei aí no esboço uma lista de muitas referências bíblicas no Antigo Testamento e no Velho Testamento sobre jejum. Uma hora pegue a sua Bíblia, pegue esse esboço e leia essas referências. Quando jejuar? Vamos a uma outra pergunta. Quando jejuar? Quando desejamos bênçãos especiais da parte de Deus, jejum provoca uma posição mais elevada de fé. Efésios capítulo 4, 3 a 17, Esdras 8, 21 a 23. Então, se você quer alcançar algo especial, aumente o seu nível de relacionamento com Deus. O jejum traz isso. Quando estamos contritos e tristes, rendidos ao Senhor, no princípio de buscar jejum para santificação e intimidade, quando desejamos maior santificação e poder espiritual, você vai tomar uma grande decisão, seja precedida de um jejum, para que você tenha maior discernimento de ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão espiritual saudável. Daniel capítulo 10, Mateus 17 e Atos 13. Quando estamos alegres e gratos ao Senhor, também podemos celebrar um jejum em gratidão a Deus. Em Zacarias, Lucas e Atos, temos referências sobre jejum de gratidão a Deus. E quando confrontamos o inimigo, Marcos 9, 29, porque quando o inimigo se manifesta de uma maneira que ele envia uma legião de demônios, nós precisamos discernir para saber se aquele caso precisa de um jejum especial. A duração do jejum. Tem vários também. Todo jejum de mais de 12 horas precisa ser acompanhado de líquido. Você não pode ficar mais de 12 horas sem hidratar o seu corpo, principalmente que nós vivemos num país tropical, muito calor. Então você faz o seu jejum, mas acompanhado de água, em especial se ele é de mais de 12 horas, senão você vai desidratar, mesmo sendo um tempo frio. Conduzido pelo Espírito Santo, permitindo que Ele oriente você sobre o tempo de duração. Por exemplo, pode ser de um dia, jejum de um dia. A Bíblia fala do jejum de expiação, Levítico 16, Levítico 23. Jejum pode ser de 3 dias, como Paulo fez em sua conversão em Atos capítulo de número 9. Paulo ficou 3 dias orando e jejuando. Pode ser de 7 dias, tal como foi feito por Davi, quando soube que seu filho estava para morrer, estava doente. Então, olha só, ele fez um jejum como uma campanha de 7 dias, até que ele recebeu a notícia que seu filho estava morto, então ele entregou o jejum. Jejum de 3 semanas, como foi o caso do jejum de Daniel. De forma profética, ele fez esse jejum de 21 dias. Fazemos muito aqui na igreja, jejum de Daniel e jejum de 21 dias. Daniel 10, 2, 3. E jejuns de 40 dias. Moisés fez em Êxodo 24, 34, Deuteronômio 9. Elias em 1 Reis 19, 8. E Jesus também, 40 dias jejuando no deserto em Mateus capítulo 4. 1 dia, 3 dias, 7 dias, 21 dias, 40 dias. Fazer porque Deus mandou fazer, porque o Espírito Santo está falando ao seu coração e porque Ele tem um propósito para com você. Isso de forma pessoal, você não precisa publicar nas suas mídias sociais que você está em jejum. Quais os tipos de jejum? O jejum é para Deus, não é para o externo. Jesus condena isso no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, 16, 18. Ele dá uma palavra dura aos fariseus que faziam para se exibir. Você deve ter princípios e alvos claros ao jejuar e praticar isto com santidade e fé, com compaixão, com misericórdia, com solidariedade para com o próximo. Isaías 58. E nunca simplesmente só como uma dieta.
O jejum pode ser, presta atenção, em 3 realidades. Ele pode ser total, privação completa de água e comida, como Paulo fez 3 dias, ele não comeu nada. 3 dias. Você também não vai morrer se você fizer. É difícil fazer, mas é muito mais difícil fazer dieta do que jejum. Porque a dieta você sabe que pode quebrar, você só tem um problema com você mesmo. Mas quando você faz um voto, e todo jejum é um voto, nem todo voto é jejum, mas todo jejum é um voto a Deus, é jejum bíblico. Se você faz isso e tem um voto para com Deus, tanto é que é muito comum aqui na igreja a gente ir na casa de alguém ou receber alguém e essa pessoa falar: olha, eu não estou comendo isso. E aí a gente insiste num primeiro momento, porque pensa que é uma dieta. E aí a pessoa fala: não, eu estou num voto. Opa, hoje mesmo. Eu perguntei à pastora Vivian se ela iria tomar um café. Ela disse: até meio-dia não, porque é um voto. Ok, acabou. Você não fala mais nada. Porque a dieta a gente fala assim: não, mas só hoje. Né? Começa na segunda. Não é? Por quê? Quando você está em dieta, você quebra a dieta consigo mesmo. O jejum não. É um propósito com Deus. Então você não pode quebrar. São 2 coisas diferentes. O jejum pode ser então total, completo, como o de Paulo, por 3 dias. Pode ser parcial, sem água e sem alimento nenhum, total, como Jesus fez. Jesus fez 40 dias, mas Jesus é Jesus, né, gente? Então, se você vai fazer 40 dias, você tem que tomar água. E se vai ser um jejum intermitente longo, você precisa de orientação médica. E específico, comumente chamado de jejum de Daniel, que você não come algo específico. Nós convocamos na igreja muitos jejuns específicos. Em Daniel 1, de 8 a 16, fala que ele não quis se contaminar com as iguarias do rei. A comida do rei devia ser uma comida pesada, à base de muita carne, gordura, vários tipos de coisas que os reis daquela época, que geralmente eram muito gordos, comiam. Não é? E Daniel recebeu esse discernimento de Deus de não comer. Agora, o jejum é bíblico, no Velho Testamento, no Novo Testamento, Jesus fez, nós fazemos. Estamos respondendo de forma didática nessa mensagem, nesta manhã aqui para você, como fazer, quando fazer, que tipo fazer. Agora, tem princípios gerais que você precisa sempre se lembrar, que é a motivação por que fazer. Então, ao buscar o Senhor, todo crente que tiver uma fé sincera vai ser tocado pelo céu para fazer um jejum na terra. Todo. Entenda isso. Entenda. À medida que você buscar Deus, Deus vai te pedir um jejum. Então já veja isso como natural. Vai acontecer. Agora, como você fazer, isso é muito especial da sua parte. Agora, como o jejum está relacionado à questão de saúde, gente, tem coisas que, independente de você estar fazendo jejum, é bom para mim e para você. A questão de se hidratar bastante, tomar bastante água, independente de que tipo de jejum você está fazendo, tome bastante água. Independente se você está fazendo ou não jejum, está fazendo ou não dieta, por exemplo, você não precisa comer carne todo dia. Onde está escrito que você tem que comer carne todo dia? Além da carne estar cara, além disso, né, principalmente a carne bovina, ela é mais pesada para o seu organismo digerir. Então, dê preferência para comer a carne no almoço e não na janta. Porque quando você janta, você vai dormir e o seu organismo vai ter que trabalhar dobrado para digerir aquela carne. Então não tem a ver com jejum, tem a ver com saúde, e é bom. Então coma carne 3 vezes na semana, sei lá, alguma coisa assim, e à noite, prefira um frango grelhado, prefira um peixinho, prefira uns legumes, prefira algo que vai te fazer dormir melhor. E se também na hora da carne, tenta variar. Por exemplo, quer ver uma bênção? É um cordeirinho assado. É uma maravilha. Ah, pastor, não gosto não. Você precisa de 30 semanas de cordeiro.
alguém fez um cordeiro ruim para você. Isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu comi cordeiro, não gostei não, mas estava mal feito. Mas graças a Deus eu não desisti, porque é bíblico, se está na Bíblia lá, é bom. E aí fizeram bom. Hoje, assadinho, com um salzinho, bem feito, é a maravilha das maravilhas. Mas, pastor, o senhor está falando de jejum, está falando de comida, está perto da hora do almoço? Não, aí que o jejum fica bom. É você estar em jejum e receber um convite para ir comer um cordeirinho. Mas, fecho parênteses, eu e Leila tivemos uma experiência, a Leila não recuperou até hoje, eu já me recuperei. A gente foi para o Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, Leila, lá sua terra, lá em Juí, Keila. E fomos convidar para comer um pato. Gente, eu saí da casa convicto, eu e Leila, que não era pato, era um urubu. Porque, gente, era duro, e a carne muito escura. Até hoje a Leila tem dificuldade de comer pato. Eu já fui curado, porque aí eu insisti também, e hoje eu como um risoto de pato, que é uma delícia, né? Mas talvez você teve uma experiência ruim com comida, e aí isso faz um bloqueio para você, enquanto que você tem que resolver. Quantos aqui gostam de um cordeiro? Levanta a mão. Muita gente. Quem não gosta? Bastante gente não gosta. Então vai lá, resolve esse problema com Deus e com a sua comida. Mas, deixa eu dizer, talvez teve gente que teve uma experiência errada com jejum. Isso gerou um trauma em você. Uma igreja que ensinou errado sobre jejum, alguém que forçou você a jejuar de uma maneira errada, e isso gerou um trauma, um bloqueio. Você precisa resolver, porque jejum é uma ferramenta do céu e abençoa a sua vida e faz você estar mais purificado na sua carne para discernir as coisas do Espírito Santo. Anote aí 3 benefícios diretos, 3 chaves sobre o poder sobrenatural que o jejum ativa na sua vida. Primeiro deles, vivências espirituais. Mateus 9,14, os discípulos de João vieram a perguntar: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? João, provavelmente, teve um outro tipo de experiência com jejum, por ser mais intimista, e via os fariseus também fazendo jejum, e Jesus deixava livre. Jesus, ele fez jejum, ele recomendou jejum, mas ele não recomendou jejum religioso. É uma vivência espiritual, como está no Salmo 51:10, leia comigo. Esse é o propósito do jejum. Cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Então o jejum é para que você fique saudável espiritualmente. Você que é muito afoito, muito ansioso, você que toma decisões muito temperamentais, passionais. Então, fazer um jejum ajuda a sua ansiedade a ser submissa ao Espírito Santo de Deus e você ser uma pessoa mais centrada, mais espiritual, mais estável, porque você precisa tomar decisões, a sua vida é cheia de decisões, como marido, como cidadão. A intenção de Deus nas disciplinas espirituais são para o ser humano comum, diz Richard Foster, autor do livro Celebração da Disciplina. Na realidade, as disciplinas espirituais são para serem exercidas em nossa atividade diária, seja no dia a dia, cada um, nas coisas comuns da vida, nos nossos relacionamentos com marido, esposa, irmãos, irmãs, amigos, vizinhos. Você não faz um jejum quando você se isola, vai para a montanha e faz um retiro espiritual. Você faz jejum aqui no dia a dia, se relacionando com pessoas, com coisas práticas da vida. Segundo, o poder sobrenatural do jejum ativa em você paixão por Jesus. Você faz jejum para ser mais apaixonados por Deus. O jejum do noivo, por exemplo, em Mateus 9,15. Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado
então jejuarão. Então a gente antecipa isso. Hoje temos um relacionamento direto com Jesus, como igreja. Vamos poder fazer isso agora. Tommy Tenney, o mero conhecimento de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. Neste livro que fala sobre os caçadores de Deus, nós temos que ser, de fato, intencionais. O jejum é uma procura de um relacionamento com Deus. O devocional de hoje, Experiências com Deus, fala sobre a intimidade por Deus, ter fome de Deus. Então, o jejum do noivo, que Jesus está ensinando aqui, é você se abster do alimento por um desejo por Jesus. Não um desejo por mais poder para o ministério ou para ser um juiz dos outros, mas para ter um relacionamento, uma paixão por Jesus. Olha para cá. Quando Deus livrou o povo de Israel do Egito para entrar em Canaã, a visão de Deus era que o povo de Deus matasse os cananitas? Não. A visão de Deus era para o povo se divertir na terra prometida? Não. Deus tirou o povo do Egito por um único motivo. Eles não tinham liberdade de culto, de adoração, de conhecer mais o Senhor. Eles não podiam fazer o templo no Egito. Eles não podiam fazer uma festa da Páscoa no Egito. Então Deus tira o seu povo com um propósito: para que vocês me adorem em espírito e em verdade. Para que vocês tenham adoração coletiva. Então Deus tirou o povo de Israel do Egito, não foi para ir matar cananita, não foi para ir fazer festa carnal na Terra Santa, não foi para se divertir, não foi para ser feliz, foi para se relacionar com Ele. Esse é o propósito de Deus. Quando eu faço um jejum, não é simplesmente jejuar para comprar um carro novo, uma casa nova. Eu faço o jejum para me unir a Deus, se aliar com Ele, discernir a sua vontade, e aí sim tomar as decisões, se eu compro ou não compro o carro, se eu compro ou não compro a casa, se eu faço ou não faço aquela viagem, se eu mudo ou não de emprego, para me ajudar então a encontrar o centro da vontade de Deus e discernir qual a sua boa e agradável vontade para a minha vida, amém? Então o jejum é com Deus para tomar decisões na terra, mas a primeira motivação é o Senhor. O poder sobrenatural do jejum ativa um renovo cotidiano, e aqui eu concluo. Toda vez que eu faço um jejum, pode ser mais curto ou mais longo, a gente sente o espiritual renovado e o físico renovado. Quem tem essa experiência aqui? De toda vez que entrega um jejum, você sente um renovo. Levanta a sua mão. Glória a Deus por isso. Então, continue fazendo. Ninguém põe remendo de pano novo, disse Jesus, em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Também não se põe vinho novo em vasilha de couro velha, pois vai rasgar a vasilha, e ela se estragará e estragará o vinho. Ao contrário, se põe vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos conservarão. Então, Deus tem um propósito para tudo. Você é uma nova criatura, agora tem que ter novas práticas. E essas novas práticas, para viver aqui na terra, inclui você e eu entendemos o valor de que temos as práticas espirituais. Oséias 6:1, ele é preciso, o profeta. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como nuvens, como as chuvas de deserto, como as chuvas da primavera que regam a terra. Se eu e você fizermos esse propósito, a igreja da cidade, nossa igreja família, de buscarmos, eu quero fazer jejum, a prática do jejum bíblico, pessoal, coletivo ou congregacional, de um dia, de 3, de 7, de 21, de 40, de sólido ou de líquido, fazer para conhecer o Senhor. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais, até que tenha plena claridade. Amém? Você recebe essa palavra da fé sobre a sua vida?
Então eu quero fazer um desafio prático para você de hoje até domingo que vem. Você volta domingo que vem para a quarta mensagem, que é sobre propósito. E aí não é necessariamente sobre algo para comer, como hoje enfatizamos aqui. É algo que você faz, não é algo que você não come. Mas essa semana, de hoje até domingo, bem livre, ore a Deus e pergunte algo de comer que você não vai comer até a semana que vem, para você estar lembrando deste ponto e deste assunto. Quem tem aqui uma decisão para tomar essa semana? Quem tem? Em especial, todos vocês que estão as mãos levantadas, se é uma decisão importante, escolha esse jejum e faça esse jejum. Sua carne será lembrada que a sua decisão começa no céu. Amém? Mas eu quero convidar todos, se você tem ou não uma decisão grande a fazer, a se unir a essa oportunidade de fazer um propósito com um jejum com Deus. Você pode tirar um doce, você pode tirar uma terceira refeição, você pode tirar o sólido, você pode tirar o carboidrato, você pode tirar açúcar, você pode tirar uma sobremesa, você pode fazer um jejum de carnes, eu não sei. Mas você pode conversar com o Senhor, você pode tirar o café, você pode tirar o chá, você pode tirar pães e bolachas. Fale com Deus, não é por religiosidade, é por relacionamento, é por fé. Quem aceita esse convite, essa semana vai fazer de segunda a domingo um jejum com Deus. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos que nesta semana vão fazer um jejum. Cada mão levantada aqui é um sim ao Senhor. E cada um aqui tem um relacionamento com intimidade contigo. E esse jejum vai tocar o céu, mas vai também mudar a mente e o coração. Eu oro com eles e levanto a minha mão com eles, porque eu também farei, porque eu preciso mais do Senhor. Ah, sem o Senhor a gente não vai, a gente não rompe, a gente não agrada ao Senhor. Então, segura a nossa mão, Senhor. Traz o discernimento claro, individual para cada um de nós e nos ajude a acertar em cheio na Tua vontade. Fortalece o nosso espírito. Oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida neste jejum. E Ele receberá toda a honra e toda a glória no domingo que vem. E a sua vida vai ser marcada por uma experiência com Ele essa semana. Amém? Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online,
e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.